Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre a declaração do imposto de renda que já começou e o período de entrega vai até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 30 de maio. Por isso eu estou aqui com o professor de economia Elíbaro Chovicius, que vai trazer algumas dicas para você não ter problemas com o leão. Professor, para a gente começar, o que é o imposto de renda, como que funciona essa declaração do IR? Todas aquelas pessoas que são seletistas, estão na convenção de trabalho e são remuneradas pelo seu trabalho, portanto recebem salário, elas têm o desconto do imposto de renda retido na fonte. Então, uma parte ali do teu salário, você recebe o salário bruto, você tira o imposto de renda, tira também o INSS, mas enfim, quando você paga o imposto de renda, ele já está retido na fonte. No entanto, chega no final do ano, você precisa mostrar para o governo, precisa mostrar para a Receita Federal quais foram todas as tuas receitas, quanto que você de fato pagou de imposto de renda e, eventualmente, se você utilizou alguns serviços pagando no privado aquilo que, teoricamente, deveria ser oferecido pelo governo, você consegue justificar esse gasto maior e, eventualmente, pedir uma devolução daquilo, quer dizer, de uma parte daquilo que você pagou. Então, é o momento de você acertar as contas com a Receita Federal. Mostrar para ela aquilo que você foi descontado e aquilo que você obrigatoriamente deveria pagar. Se for um valor menor, você recupera. Se for um valor maior, precisa fazer o pagamento da diferença. E quem que está isento de pagar o imposto de renda? Na verdade, a isenção da declaração do imposto de renda são basicamente os aposentados e aquelas pessoas que têm uma receita inferior a R$ 33.888 no ano. Então, para aquelas pessoas que têm salários mais baixos, elas não são obrigadas a fazer a declaração. No entanto, é preciso identificar se faz sentido ou não declarar. Porque ainda assim, essas pessoas que têm salários mais baixos, dependendo de como foi o gasto, ela ainda consegue recuperar uma parte. Então é sempre importante fazer a simulação de como funciona o momento da sua declaração para identificar se você vai ter direito ou não de receber uma restituição daquilo que obviamente já foi pago, já foi imediatamente retido no momento que você recebeu o teu salário. E a gente tem a declaração simples e completa, né? Existe aquela declaração que ela pode ser feita por meio do programa, então as pessoas baixam o programa e fazem ali a sua declaração. Essa declaração, ela normalmente ela é mais complicada de ser feita porque você vai puxar as informações do ano anterior e a partir daí você vai começar a imputar todos os dados de receitas e despesas, e aí entram investimentos e por aí vai. Agora, existe a opção de você também fazer por meio da internet, e aí você tem já as informações previamente disponíveis para você, e aí você precisa só conferir, identificar se realmente está tudo correto, que é o que a gente chama de pré-preenchida. Então, aquelas pessoas que optarem por fazer a pré-preenchida na internet, em vez de fazer no programa, no sistema, elas vão ter um benefício, principalmente se elas escolherem receber a restituição por meio do Pix, porque elas vão receber antes. Então a Receita Federal hoje está priorizando a devolução do recurso para aquelas pessoas que fizerem via internet e aceitarem receber a restituição por meio do Pix. O que é a malha fina que todo mundo fala, que tem que tomar cuidado para não cair na malha fina, professor? A malha fina é quando as informações provenientes de quem manda as informações para a Receita diferem das informações que você presta. Então, quando tem, quer dizer, um momento em que essas informações não batem, então elas vão ser conflitantes, a Receita Federal precisa identificar o que é isso, Será que não tem algum erro? Será que a pessoa não precisa efetuar um pagamento? Tem alguma coisa errada? Não está legal. Então, cair na malha fina significa prestar informações que não batem com aquilo que a Receita Federal já tem. Então, principalmente para quem está fazendo a declaração do imposto de renda
por meio da internet pré-preenchida, tem que prestar muita atenção, identificar se os valores estão corretos, se tudo que consta lá realmente está adequado, está de acordo com aquilo que realmente aconteceu, para depois mandar para a Receita Federal. Porque se não fizer a conferência, se mandar a informação errada, ainda que você possa fazer a retificação, pode ser que você caia na malha fina. Mas também cair na malha fina não é um crime, né? Eventualmente você prestou uma informação equivocada, caiu na malha fina, a Receita Federal identificou o erro, vai te comunicar, e aí você tem, né, a oportunidade de fazer a correção, fazer a retífica, né, retificar essa informação, e aí ou receber o valor correto, ou pagar o valor correto. E o que acontece se a pessoa não declarar o imposto de renda? Se a pessoa não declara o imposto de renda, ela vai estar, quer dizer, fora de conformidade com a Receita Federal, ela pode ter uma série de problemas, mas de forma geral ela vai ter que também pagar uma multa e, assim, em algum momento ela vai ter que prestar essa informação para o governo, né? A Receita Federal precisa saber. Você falou muitas vezes da restituição, né? O que é a restituição do imposto de renda? A restituição é quando a pessoa, por exemplo, trabalhou durante o ano inteiro, foi descontada na fonte do imposto de renda e chega no final do ano, quando ela vai prestar contas, ela diz, olha, eu tenho, por exemplo, escola particular que eu pago para os meus filhos, então a escola, a educação é uma responsabilidade do Estado, como eu estou pagando essa escola, eu tenho o direito de restituir uma parte do imposto de renda. Seguro-saúde, se eu pago o seguro-saúde, a saúde é também uma obrigação do Estado. Então, eu tenho o direito também da restituição desse valor. Restituir significa receber de volta aquilo que você já foi descontado. Agora, o que eu acho legal a gente comentar, e que talvez as pessoas não saibam, é que normalmente você quer receber a restituição antes. As pessoas ficam desesperadas, eu quero receber o dinheiro antes, tá? Quem recebe primeiro a restituição? Normalmente as pessoas até 80 anos, mais de 80 anos, depois de 60, 80 anos, depois os professores e depois aquelas pessoas que fizeram a declaração naquele modelo da internet e pediram para receber a restituição por meio do Pix. E aí as pessoas querem receber antes. O que muita gente não sabe é que se você não for restituído, esse dinheiro que fica lá na Receita Federal, até a tua restituição, rende a taxa Selic. Então, hoje a gente está falando em uma remuneração desse dinheiro de 1,12% mais ou menos ao mês. Então, às vezes, nem sempre é melhor você receber antes. Às vezes vale a pena esperar um pouquinho. O dinheiro está lá, está rendendo. Na hora que você receber, pega esse dinheiro e cuidado para não gastar. Isso que eu ia perguntar, tem uma melhor forma de utilizar essa restituição? Depende de pessoa para pessoa? Como que seria isso? Para aquelas pessoas que hoje estão inadimplentes, portanto, tomaram recursos financeiros e não honraram o seu compromisso, o melhor é pagar a dívida, se livra do problema, tá? Para aquelas pessoas que não estão inadimplentes, só estão endividadas, portanto, assumiram um compromisso de pagar no longo prazo, guarda o dinheirinho para poder pagar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, para aquelas pessoas que têm um bom planejamento financeiro, não tem problema, tem que identificar se tem uma reserva de emergência. Quem não tem reserva de emergência, guarda esse dinheiro para servir como reserva. E agora, para quem tem reserva de emergência, para quem fez um bom planejamento, não tem dívidas ou não está inadimplente, está tudo bem, é um bom momento para investir. A última coisa é gastar. Não faz sentido a gente gastar, principalmente nesse momento em que a gente vê uma economia bastante complexa, né? As pessoas estão sem dinheiro, está tudo muito caro, a alimentação está cara, a moradia está cara, a gente vê café está caro, o ovo está caro, a carne está cara, quer dizer, está tudo caro. Então, talvez esse não seja o melhor momento para gastar. Minha recomendação é, primeiro, paga as dívidas, não tem dívida, ok, você faz uma reserva de emergência, está com a reserva de emergência em ordem, investe o teu dinheiro. Aí que entra a questão do planejamento financeiro, né? Que isso é essencial na vida de todo mundo, né, professor? Infelizmente, as crianças não aprendem isso na escola, a gente vira adulto e a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu costumo brincar que, assim, quando a gente compra um produto, ele vem com um manual, né? Então, tem lá, eu estou com alguma dúvida, eu olho no manual e eu resolvo o problema.
dinheiro não tem manual. Lidar com o dinheiro, fazer gestão financeira, não vem com manual. Essas coisas a gente precisa aprender. E a melhor coisa é aprender na escola. Não aprendeu na escola, vai ter que aprender na marra, na fase adulta. E aí a gente aproveita esses momentos para poder indicar para as pessoas que vai entrar eventualmente um dinheiro dessa restituição. Guarda o dinheiro, não sai gastando, dá vontade de gastar, todo mundo gosta de gastar, todo mundo gosta de comprar. Mas não é o momento para isso. Para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica, alguma orientação a mais para o pessoal de casa dessa questão do imposto de renda, da restituição do imposto de renda? Olha, a dica principal que eu dou é: toma cuidado na hora de fazer, faz direito, faz com calma, para não ter o problema de refazer, de cair na malha fina e precisar retificar. Então, pega um momento em que você está mais tranquilo, senta na frente do computador, verifica aquilo que você vai fazer para poder não ter problema com a Receita Federal. Eu, particularmente, faço a minha por meio do sistema, não faço pela pré-preenchida, gosto, né, de rever todos os valores, tudo que veio do ano passado, tudo que eu fiz esse ano, eu junto toda a documentação, isso dá muito trabalho, então não deixe para a última hora. A melhor dica é não deixe para a última hora, porque tem documento, precisa juntar, precisa buscar essas informações para não cometer o erro. Professor, mais uma vez, muito obrigado, né, por todas essas dicas e orientações para o pessoal que está em casa, viu? Eu que agradeço, boa declaração para todos vocês, eu espero que vocês tenham condições de ter uma restituição e poder investir o dinheirinho que vai vir. É isso, professor, obrigado. E pessoal, ó, não se esqueça de curtir as redes sociais no Facebook e no Instagram, TV Câmara Campinas, e também de acompanhar toda a programação no YouTube, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.